Hebreus é uma carta no Novo Testamento, a primeira das chamadas epístolas gerais. E tem gente que não sabe se foi o apóstolo Paulo. Na verdade, não existe evidência nenhuma, de quem escreveu essa carta, se foi Paulo ou se foi algum outro personagem da igreja primitiva. Alguns acreditam, inclusive, que foi uma mulher que escreveu. Já ouviram isso? Talvez tenha sido Priscila, uma das discípulas ali, e que, por conta do machismo da época, não colocou o próprio nome na carta com medo ali de não ser aceita. São teorias, meus irmãos, mas o que importa é uma carta que desde o início a Igreja de Jesus considerou como sendo inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e tudo aquilo que é dito está em concordância com o todo da palavra, e o Senhor tem grandes coisas para nos ensinar, para nos revelar dentro dessa carta. É uma carta que foi escrita ao povo hebreu que havia se convertido a Jesus. Hebreus 10, nós vamos ler a partir do verso 19. Amém? Antes da gente começar a leitura, eu quero já começar a pregar. Porque eu quero que, depois de ouvir algumas coisas, a gente vá ao texto e você já vá ao texto com a sede de entender alguns assuntos. Nós vamos falar nessa noite sobre gente que congrega, gente que se desigrejou e gente que se desviou de maneira declarada mesmo. A gente vive numa época que muita gente que um dia frequentou a igreja, um dia declarou sua fé em Jesus, alguns perderam a sua fé, outros se desviaram, mas continuam crendo, e outros se declaram simplesmente desigrejados, porque eles não acham mais importante na vida dele o congregar em uma igreja. E, meus irmãos, nossa igreja tem feito um trabalho nesse sentido de orar e de buscar aqueles que se encontram em todas as situações fora do corpo de Cristo. E alguns de vocês que aqui estão viveram essa experiência de passar uma temporada da vida, de repente, longe da igreja, e foram alcançados e voltaram a congregar em uma família de fé. Isso é uma coisa maravilhosa, a Bíblia fala a respeito disso, quando a gente consegue levar um irmão que está no erro a retornar, não é? E é lindo quando acontece, quando a gente vê que alguém finalmente reencontrou o seu caminho, conforme a Bíblia nos ensina, de viver junto, em família mesmo, congregando como igreja do Senhor. Ao ponto, meus irmãos, de alguns usarem a seguinte frase: enquanto a vida há esperança. Essa frase é usada em muitos sentidos, até no sentido médico, socorristas e tal, mas às vezes ela é usada no sentido espiritual. Enquanto a vida há esperança, enquanto alguém ainda não morreu, a gente continua trabalhando com essa pessoa para que essa pessoa venha se arrepender, ela venha se converter. Mas a questão essa ideia é bíblica? Procede isso, biblicamente falando? Todo mundo tem jeito? Todo mundo que um dia esteve, ouviu, creu, essas pessoas ainda podem ser alcançadas? Isso vale para todos, 100%? Irmãos, nós já vimos na palavra de Deus algumas vezes, em estudos que nós fizemos aqui desse púlpito, que não. Em 1 João capítulo 5, por exemplo, já preguei nesse texto aqui, acho que no ano passado, ou ano retrasado, não sei mais, que tem gente que não é nem para a gente orar a respeito dessas pessoas. Existem pessoas que Jesus falou a respeito delas para a gente não jogar pérolas aos porcos, que simplesmente não vale a pena. Existem alguns ensinos, meus irmãos, que a gente precisa olhar com muito cuidado, por quê? Porque às vezes alguns irmãos vão se apegar a eles para justificar não fazer nada, a sua omissão, mas ao mesmo tempo a gente pode cair no erro
de achar que todo mundo tem jeito e dedicar um tempo que poderia estar sendo dedicado a quem quer ser trabalhado, quem está precisando realmente, clamando por socorro, por uma mão estendida, por ouvir a palavra de Deus, insistindo em alguém que muitas vezes não quer nada. E esse texto que nós lemos é um texto que vai abordar esse assunto. Então nós vamos fazer a leitura dele agora, e depois nós vamos meditar um pouco nisso, e nos aprofundar no que realmente a Bíblia diz a respeito desse tema. Hebreus 10, a partir do verso número 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Vamos orar. Pai, fala conosco, clareia essas questões, que não sejam teorias humanas, teológicas, mas seja a verdade que vem do Senhor, porque o Senhor é a verdade. Nós somos falhos, o nosso entendimento é sempre limitado, mas que o Senhor venha nos fazer entender, conforme o Teu Espírito Santo inspirou o autor dessa carta, a falar não só com os hebreus convertidos, mas com todo o Teu povo por séculos e séculos, ao longo da história da Tua igreja, meu Pai. Clareia, nos ilumina nessa noite e nos faça entender tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa carta tem vários elementos da cultura do povo de Israel e da fé que o povo de Israel vivia e como ela precisava agora ser revista, como muita coisa que o povo experimentou agora estava sendo considerado ultrapassada. O autor dessa carta vai dizer para a gente que tudo isso era sombra das coisas que viriam, ou seja, da vinda de Jesus ao mundo.
E esse texto que nós lemos começa falando sobre o Santo dos Santos. É uma figura muito conhecida de vários irmãos, mas brevemente eu vou explicar o que significa. Antes de existir o templo, Deus mandou que fosse construído uma grande cabana, chamada tabernáculo, e o modelo de funcionamento desse tabernáculo depois foi o mesmo do templo. Como é que era isso? Ali naquele local era feito sacrifício de animais pelo pecado. Ou seja, isso era uma sombra do que iria acontecer. Jesus viria ao mundo, o seu sangue seria derramado em nosso favor. Então, como uma forma didática deles entenderem isso, os animais eram sacrificados, eram ofertados como oferta pelo pecado das transgressões que o povo cometia. Mas existia um lugar ali, tanto no tabernáculo como depois no templo que foi construído, que era um local que só uma pessoa, durante o ano, uma pessoa na humanidade inteira, uma única vez no ano, essa pessoa poderia entrar. Esse lugar se chamava Santo dos Santos. Era uma representação didática do que seria você se chegar à presença de Deus. Não só didática, mas literal, porque Deus se manifestava a sua glória ali naquele local, de tal forma que se um sacerdote tentasse entrar ali ainda em pecado, sem apresentar sacrifício pela sua vida, sem se arrepender, o que aconteceria é que ele seria morto pela presença de Deus. Então, somente esse homem teria acesso a passar por um véu, mais ou menos dessa grossura assim, que existia ali, separando um ambiente do outro. Ele entrava ali dentro, ali existia algumas relíquias sagradas dentro da Arca da Aliança, não é? E só esse homem poderia entrar ali. Acontece, meus irmãos, que, como eu disse, isso é uma forma de ensinar realidades espirituais. A partir do momento em que Jesus morreu na cruz, aliás, no exato momento em que ele estava entregando o seu espírito, o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. Aquele véu grosso que eu falei para vocês. E esse texto vem clarear para a gente que o véu, na verdade, é a carne de Jesus. É por causa da carne dele partida por nós, é por causa do sangue dele derramado por nós, que nós agora temos acesso à presença de Deus. Os nossos pecados não nos permitiam viver na presença do Pai, mas porque Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, agora existe um novo e vivo caminho que nos leva diretamente à presença do Pai. Então nós podemos nos achegar a Ele. Não só uma pessoa, uma única pessoa em todo o mundo, uma única vez na vida, ou no ano, né? Mas todos nós que recebemos a Cristo, que cremos no seu sacrifício por nós, podemos nos achegar a Deus. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. Isso é uma coisa gigantesca que eu sei que a nossa mentalidade ainda não consegue alcançar o tamanho desse privilégio. E quanta coisa a gente pode colher dessa aproximação de Deus. E o texto fala primeiro desse privilégio. Nós agora podemos, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos, não é? Com coragem, com liberdade, entrar no Santo dos Santos. E aí ele vai falar algumas coisas de recomendações para a gente. Versículo 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. A primeira recomendação para a gente: você pode e deve se achegar a Deus. O sacrifício de Jesus foi para você, você crê nisso. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa é a promessa que nós lemos na carta seguinte. Mas olha só, quando você se achegar a Ele, chegue primeiramente com coração sincero. O que isso quer dizer? Irmãos, a gente cria personagens para as outras pessoas, a gente cria máscaras para as outras pessoas. A gente sorri quando na verdade está acabado por dentro. A gente, enfim, cria várias situações e pouca gente sabe realmente, ou ninguém, como nós estamos por dentro. Mas quando nós nos aproximamos da presença de Deus, nós nos aproximamos em sinceridade de coração, porque de Deus nada a gente esconde.
Então, quando a gente se aproxima dele, a gente precisa ter isso em mente. Eu vou me abrir por completo, em sinceridade de coração, com plena certeza de fé. Eu não vou duvidando, eu não vou com a minha fé acreditando meio mais ou menos. Não, a gente realmente crê, alimenta a nossa fé para a gente se aproximar ainda mais, de maneira completa, o aproveitamento disso, não é? E com o coração purificado da má consciência. O que é isso? É culpa. A gente não se aproxima de Deus para desfrutar desse santo dos santos com o coração cheio de culpa. Você se arrependeu? Você foi perdoado? Então se sinta perdoado. Sabe que a culpa é uma das coisas que mais adoece o ser humano e ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Você crê que Deus perdoa, mas você mesmo muitas vezes não se perdoa e fica naquela sensação estranha. E às vezes as pessoas não têm nem vontade de se aproximar de Deus, por conta da culpa que está sofrendo. Não, eu já pedi perdão para Deus, mas eu tive que pedir de novo. Eu estou me sentindo até mal de orar. Quantos já não sentiram isso? Olha, se aproximar de Deus, a recomendação que a gente tem aqui, é com coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é isso? Não quer dizer que você tem que tomar uma ducha lá antes de orar, não, meus irmãos. Está falando do batismo, que todos aqueles que recebem Jesus devem fazer. Você já passou pelas águas do batismo? É essa representação, porque não se trata simplesmente de algo íntimo, mas de algo da coletividade da igreja, de algo que você faz publicamente declarando, como é que fala mesmo? Dando a sua profissão de fé, não é? Pública, mesmo que seja secreta em termos de, num contexto de perseguição, mas é diante da igreja, alguém está batizando você num contexto de culto, não é? Todos aqueles que recebem a Cristo precisam viver essa experiência, o batismo depois do arrependimento. Você se arrepende, você precisa batizar. E aí, meus irmãos, aqui vai falar sobre outra maneira que nós devemos nos aproximar, né? Outra recomendação: guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa esperança está falando da volta de Jesus. Mais para frente a gente vai desenvolver isso. E as duas coisas que ele fala em sequência tem a ver com a nossa vida como igreja. Ele vai falar: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Considerar um ao outro é perceber um ao outro, é notar um ao outro. E para quê? Para um estimular o outro a fazer o trabalho de Deus, a realizar boas obras. Uma pessoa sozinha, ela desanima, ela esfria, daqui a pouco ela se torna inoperante no trabalho de Deus, ela fica correndo atrás das suas próprias coisas, mas em termos de boas obras que a Bíblia nos ensina, não faz mais nada. Então é no contato que a gente tem uns com os outros, que a gente vai percebendo um ao outro e um estimulando ao outro. E a outra coisa que vai dizer, fundamental, a igreja moderna precisa ter esse versículo decorado, por causa do tempo que nós estamos vivendo, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, olha só, recomendação para você que recebeu a Cristo como seu Senhor: nunca deixe de congregar. Desde aquela época já era costume de alguns, e a principal estratégia que Deus tem usado nesses tempos para enfraquecer a vida daquela pessoa que recebeu a Cristo é fazer com que ela deixe de congregar, coloque um gosto ruim, vai lá, enche a cabeça dela com ideias de que ela não tem que estar ali. E o que acontece com alguém que não congrega? As coisas espirituais começam a deixar de fazer sentido.
E a carne começa a falar mais alto, porque aonde mais que ela vai ser confrontada, meus irmãos? Quando você congrega, você confronta e você é confrontado, você é admoestado. Isso fala, meus irmãos, de ser consolado e de ser fortalecido. É no ato de congregar, de se reunir, de se agrupar, que essa função da igreja, de um sustentar o outro, um fortalecer o outro, vai acontecer. Irmãos, se você diz que crê em Cristo, mas você não faz parte realmente de uma igreja, não vai nessa conversa de internet aí de que igreja sou eu, não. Isso é mentira. Isso é mentira do inferno. Igreja somos nós. Igreja é coletivo. Você sozinho, no máximo, é um buscador individual, mas você não faz parte do corpo de Cristo. E como eu já disse aqui muitas vezes, uma parte do corpo que é cortada do corpo, ou ela está morta ou está morrendo. E muitos estão morrendo e alguns já estão mortos. Hoje há uma discussão no meio teológico muito forte sobre cultos online, se eles de fato são cultos. Sabia que tem muito teólogo que acha que, olha, existe pregação online, existe oração online, existe muita coisa online, mas tem coisas que acontecem no culto bíblico, o que eles acreditam, tá? Não é a minha opinião em si, não. Existem coisas do culto bíblico que não podem ser reproduzidas à distância. Então, essa galera que está aí em alguns lugares com um perigo maior relacionado ao Covid-19, que está tendo só culto online, essas pessoas então não estão tendo culto? Na opinião desses teólogos, sim, elas não estão. É o tempo de chorar. Mais importante do que responder essa pergunta, se existe culto online ou não, é responder uma outra que eu quero fazer para você. Quando você participa à distância, você realmente cultua? Eu não falo daquele culto individual, eu falo do culto como igreja. Sabe isso que a gente vê? Porque quando fala aqui, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Relaciona o ato de congregar com a gente estar fortalecendo, admoestando um ao outro. É nesse congregar que a gente se prepara para aquele dia, que os filhos se preparam para a vinda do Senhor Jesus. Você realmente congrega? Irmãos, existem irmãos da nossa igreja que durante o culto vão ali colocando comentários no chat ao vivo, vão de alguma forma mostrando, eu estou aqui, isso é extremamente positivo. Mas dizer amém simplesmente, ou glória a Deus, ou a paz em um determinado momento, não é garantia de que você está realmente interagindo como igreja. E tem gente que nem isso consegue fazer. Assistir uma programação não é a mesma coisa que ser igreja. Da mesma forma que até vir presencialmente só assistir a um culto não representa que você realmente congrega de verdade. Congregar, meus irmãos, diz respeito a você ser parte de um organismo, de você funcionar dentro de um corpo, tendo o seu papel na vida do seu irmão e o seu irmão tendo um papel na sua vida. Ontem a gente teve a oração dos homens e das mulheres aqui, e que momento gostoso. Eu não estava no das mulheres, obviamente, mas eu sei que foi bênção, mas eu posso falar pela dos homens que aconteceu aqui no nosso templo. Irmãos, que momento especial de Deus falando com a gente, do primeiro salmo lido até a oração final, aos testemunhos, e coisa que a gente orou nas reuniões anteriores, Deus já respondeu nessa, e tanta coisa acontecendo, e assim, a maior parte do tempo não era o pastor falando, não, era Deus falando, usando um irmão, usando o outro, o corpo funcionando. Quem não congrega, quem se encontra desigrejado, embora ainda creia que exista um Deus, embora ainda creia que só Jesus salva, não está vivendo a experiência que a Bíblia nos recomenda ter. Não vive isso de ser admoestado,
e de admoestar, de ser confrontado, de confrontar. Não está sendo incentivadas as boas obras no sentido de dons do Espírito Santo, de agir da própria igreja. Mas o pior e mais sério vem agora. O versículo 26 começa com um porquê. E deixa eu ser um pouquinho professor de português agora, é um porquê junto. Não é o porquê de pergunta. Acho que as crianças aqui dessa igreja, quando tiverem velhinhas, vão falar assim: eu me lembro que o meu pastor falava, procure as conjunções no texto. E eu sempre falo para vocês, quer interpretar um texto, inclusive a Bíblia, principalmente a Bíblia, que é o mais importante para a gente, presta atenção nas conjunções, essas palavrinhas que juntam uma ideia com outra, que criam uma relação de sentido entre algo que acabou de ser dito e algo que vai ser dito logo depois. Então, aparecer uma conjunção, já fica alerta, porque você vai entender o sentido todo. Depois de dizer tudo isso que a gente deve viver, de se aproximar de Deus, de congregar como família, vai dizer assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Então, existe aqui uma relação entre uma ideia e outra. Façam dessa forma, porque subentendido está, ao contrário disso, tome esse cuidado, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, não tem mais jeito. Alguém que se encontra nessa situação, o que esse texto aqui está dizendo para a gente, é que não tem mais jeito para essa pessoa se salvar. A gente precisa ter muito cuidado, eu vou mostrar para vocês aqui no texto, que situação específica é essa, não é? Mas entenda, existe um ponto sem volta, quando a pessoa começa a caminhar na direção contrária a Deus. Existe um momento na vida de algumas pessoas que ainda tem jeito, mas à medida que elas vão se afastando da presença de Deus, não tem mais como essa pessoa voltar. E que situação é essa? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, algumas traduções vão trocar por outra palavra que tem o mesmo significado, mais fácil da gente entender. Em vez de deliberadamente, voluntariamente. O que é isso? Irmãos, é normal, é natural, porque nós somos seres humanos em aperfeiçoamento, que todos nós caiamos em pecado. Todo mundo aqui, eu acredito, pecou hoje. Eu pequei hoje, meus irmãos. Eu já pedi perdão para Deus hoje. E eu acredito que a maioria de vocês aqui também. É normal. A gente lê lá em João que se alguém não diz que não tem pecado, esse alguém é mentiroso. Mas o texto está falando aqui de um pecado voluntário, intencional. A pessoa sabe que ela está fazendo pecado e ela vai lá e faz o pecado assim mesmo. É um pecado decidido, planejado. Olha, ali tem uma chance de eu pecar, deixa eu ir lá dar uma pecadinha. Então existe um tipo de gente que, depois de ter conhecido a verdade, depois de ter todas as informações, conhecimento a respeito de quem é Deus, onde está a salvação, é dito aqui pleno conhecimento, não é? Entendeu realmente aonde está a salvação, essa pessoa ela decide voluntariamente, não só pecar voluntariamente, mas presta atenção, viver voluntariamente em pecado. Entender se viver também é importante. Porque não é só a pessoa cometer algum pecado ou outro voluntário, mas significa viver voluntariamente no pecado. Eu sempre digo para os irmãos, existe uma diferença entre cair no pecado e viver no pecado. Pois é, aqui está dizendo, viver no pecado. A pessoa escolheu, planejou pecar
E isso não é um episódio isolado na sua vida. Isso é a sua maneira de viver. Daí para frente, na vida dessa pessoa, ela não quer mais Deus, é voluntário, é do coração dela. A gente aprendeu aqui no domingo, estudando aqui João 6, na pregação do domingo à noite, que Jesus disse assim: ninguém vem a mim se o Pai primeiro não mandar. Irmãos, chega um ponto que o Pai não está mais mandando a pessoa. A pessoa simplesmente vai, ladeira abaixo, ponto sem volta na direção de Deus. É isso que João vai chamar de pecado para a morte, lá na sua primeira epístola, o texto que eu citei na introdução da mensagem. Jesus fala lá nos evangelhos, né, que as parábolas, ele ensinava por parábolas, e como eu tenho dito para os irmãos, a parábola para o discípulo, ela clareia. São ilustrações para você entender. Mas para algumas pessoas, meus irmãos, que estavam ali ouvindo aquelas parábolas, a parábola era como se fosse uma linguagem em código, para que elas não entendessem. E o que a Bíblia diz sobre essa estratégia é porque, se elas entendessem, elas seriam salvas. E não era estratégia de Jesus salvar essas pessoas, mas porque Ele não quer salvar a todas. Entenda, meus irmãos, algumas pessoas vão olhar para isso e vão pensar da seguinte forma: Deus escolheu alguns para ir para o inferno. É comum essa ideia, essa leitura de predestinação dessa maneira. Não, alguns foram escolhidos aqui, não importa o que vai acontecer, vão para o inferno. Mas, meus irmãos, eu não leio a Bíblia dessa forma e não sou o único teólogo a agir dessa maneira. Eu olho, por exemplo, para essas pessoas no tempo de Jesus e eu digo para vocês, eles sabiam. Eles tiveram a chance deles e eles escolheram não crer. Sabiam que tudo isso era verdade, mas não queriam receber essa verdade para eles, porque eles teriam que abrir mão dos seus pecados e eles não queriam. Então você vê ali pessoas já de idade, que estavam na época que Jesus nasceu. Pessoas que quando Jesus nasceu, ficaram sabendo, a Bíblia diz que toda Jerusalém falou a respeito, que magos do Oriente tinham chegado lá e dito assim: nós vimos a estrela desse rei, a estrela dele apareceu no céu e a gente vê. Quem é que tem uma estrela, pelo amor de Deus? O dono das estrelas, o Messias que haveria de vir. Eles abriram lá e descobriram, o rei Herodes mandou ver o que as profecias diziam e falava exatamente aonde Jesus ia nascer. E Jerusalém inteira comentou a respeito disso. Beleza, 30 anos se passam, aparece um homem fazendo coisas que só Deus poderia fazer. Fazendo com que cego de nascença voltassem a enxergar, que paralíticos voltassem a se mexer, curando leprosos instantaneamente, transformando água em vinho, multiplicando pão. Quem poderia fazer isso? Eles sabiam, meus irmãos. A ponto de Jesus virar e falar assim: ai de ti, Corazim, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem acontecido esses milagres, eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Ai de ti, Cafarnaum, ele falando o nome das cidades, né? Ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma tivesse acontecido esses milagres aqui, Sodoma teria se arrependido. Sodoma foi destruída no Antigo Testamento com fogo vindo do céu, meus irmãos. Tamanha fúria de Deus sobre aquela cidade. E Jesus fala assim: vai haver mais rigor sobre Cafarnaum no dia do juízo final do que sobre Sodoma. Essas cidades lá do Antigo Testamento vão se levantar no dia do juízo e condenar essas gerações do tempo de Jesus, que viram tudo aquilo e ainda assim não se converteram. Um jovem rico vai até Jesus. Existe algo acontecendo no coração dele. E ele chega ali e ele fala com Jesus, e ele quer a vida eterna.
Mas quando Jesus fala dele abandonar o pecado dele, ou seja, vender as riquezas dele, porque ele confiava nas riquezas, e dar tudo para os pobres e depois seguir Jesus, ele não quis abandonar o pecado, ele foi embora triste. Por que ele foi triste? Porque ele sabia que era verdade. Pessoas que tiveram o pleno conhecimento e voluntariamente vivem no pecado. Existe um ponto sem volta na direção do inferno. Ah, mas enquanto há vida, há esperança. Quero dizer para vocês que essas pessoas estão mortas em vida. Elas já morreram. É por isso que o nome disso é pecado para a morte. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O último versículo que nós lemos diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. O que esse texto diz para a gente? Achei que eu ia ouvir uns 3 glórias, pelo menos, aí no meio, né? Eu vou repetir. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém. Isso mostra que, apesar de existir um ponto sem volta na direção do inferno, existe um ponto sem volta na direção de Deus. Existe um ponto sem volta na direção de Deus. E o que o autor da carta de Hebreus, cheio do Espírito Santo, vai nos ensinar é justamente isso. Nós não somos desses, nós estamos aqui, estudando a Bíblia junto, buscando a Deus junto, nós não nos afastamos deliberadamente, algo em nós ainda nos chama, apesar do nosso pecado, apesar da nossa fraqueza, apesar do nosso orgulho, da nossa vaidade, todo o lixo que existe dentro de nós, algo em nós está sempre nos puxando de volta para o Pai. Nós não somos daqueles que abandonam a fé. Eu já ouvi experiência de muitos irmãos que se afastaram da presença de Deus e até viveram um tempo voluntariamente caminhando para longe da presença de Deus, mas nunca estavam em paz. Sabe? Alguma coisa chamava de volta e sempre eles sentiam, chegava alguma coisa, sonhava alguma coisa, chegava uma mensagem, encontrava alguém, Deus estava chamando de volta. E essas pessoas voltaram. Porque o que aconteceu com a vida delas foi algo autêntico, foi algo real. Não foi simplesmente algumas experiências de dentro de uma igreja, às vezes a nível emocional, e eu diria algumas até de nível espiritual mesmo, mas não um novo nascimento. Existe um ponto sem volta na direção de Deus. E para essas pessoas, meus irmãos, o texto vai trazer uma exortação para a gente, nós que somos os da fé, algumas posturas que nós devemos ter, uma esperança, uma expectativa relacionada ao nosso futuro eterno e uma perseverança para essa vida. E a partir do verso 32 aqui, a gente começa a ver que o autor aqui no texto, ele começa a lembrar esses irmãos que ele está mandando a carta do que eles passaram, logo que eles aceitaram Jesus. Irmãos, logo que essa turma se converteu, esses hebreus se converteram, deu tudo errado para eles. Eles começaram a passar um monte de perseguição, um grupo desses irmãos chegou a ser preso, eles viram o seu patrimônio, as coisas que eles tinham, sofrendo espólio como se fosse guerra. O povo ia lá e tomava tudo aquilo que eles tinham. E aqui o texto diz, se lembram lá quando vocês se converteram, que aconteceu tudo isso? E às vezes acontece isso com muitos irmãos. A pessoa se converte e pensa que agora vai ser igual eu vi lá na rádio do bairro, pare de sofrer. Sabe de nada, inocente. Às vezes aceitar Jesus, para muitas pessoas, não para todas, para muitas pessoas, é entrar num período de deserto. É ser provado mesmo.
É um período de libertação, e eu não falo libertação simplesmente de demônios dentro da pessoa, é libertação de coisas desse mundo, a ponto da pessoa entender que ela só pode depender de Deus e de mais nada. E que ela não tem que colocar sua esperança de segurança, de alegria com relação às coisas dessa terra. E esse povo aqui nesse texto viveu exatamente isso. Uma parte estava sendo presa e a parte que não estava sendo presa estava sofrendo junto. Os outros foram coparticipantes nessas tribulações, ou seja, estava todo mundo junto no mesmo problema. E quando eles viam que estavam vindo e roubando todas as posses que eles tinham alegria. E essa é uma lição para a gente está aqui se congregando, nos preparando para o grande dia. Você sabe por que esse pessoal aqui da carta, eles sentiam alegria vendo todo o seu patrimônio indo embora? Porque eles sabiam que eles tinham um patrimônio maior no céu, muito superior e que não poderia ser destruído. Como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Nós precisamos aprender a caminhar com esse olhar. Eu disse isso no domingo, e eu sinto que o Espírito Santo quer que a gente volte a tocar nesse ponto. Nós estamos muito preocupados com as bênçãos para o agora, para a vida terrena. E é verdade que Deus nos abençoa de diversas formas. É verdade que quando a gente recebe a Cristo, vem um bônus, vem um pacote de uma série de recursos para a gente viver a vida aqui nessa terra. Mas, meus irmãos, nada disso se compara àquilo que há de vir. E quanto mais a gente está cheio de expectativas com relação a essa terra, mais frustrado e mais carnal nós seremos. Nós devemos sim ser gratos por tudo que o Senhor nos dá. Se você tem condições de ter mais, ótimo, tenha mesmo. E não só para abençoar os outros, mas para si, porque o Pai te deu, então desfruta, é normal. Mas a sua alegria não pode depender disso. A gente precisa, eu volto a insistir, o Espírito Santo quer que a gente internalize isso em nós. A gente precisa caminhar olhando para o nosso patrimônio celeste. Nós trabalhamos muito ainda para as coisas daqui da terra, e ninguém nem fala em galardão. Embora volta e meio na Bíblia, inclusive nesse texto que nós lemos, vai falar a respeito disso, de algo que nos espera. Como anda seu patrimônio lá em cima, hein? A gente não tem como saber. Mas você consegue imaginar? Ele é proporcional às coisas que nós fazemos para Deus aqui. As coisas que nós nos desfazemos aqui por amor de Deus, nós sabemos que nós estamos acumulando lá em cima, porque Deus é justo. Como será que anda o seu patrimônio? Será que o seu patrimônio da terra está crescendo e o do céu parou? Existe um galardão, meus irmãos. A gente não sabe o que é, porque trata-se de uma realidade muito acima da nossa capacidade humana, dos nossos sentidos humanos. Então eu acho que é por isso que a Bíblia nem entra muito em detalhe. O máximo que vai dizer é a respeito de coroa, e a coroa é claramente um símbolo. O apóstolo Paulo chega a falar a respeito das pessoas que ele tinha ganhado para Jesus. Ele fala, vocês são a minha coroa. Então a gente não sabe assim palpavelmente, se é que vai ser palpável, né? Mas existe um galardão e a gente precisa viver mais em função dele do que das coisas daqui da terra. O povo aqui nessa carta, quando ele fala, vocês lembram lá no início, quando vocês foram iluminados, né? Logo que eles tinham se convertido, o que vocês viveram? Pois é, mantenha firme essa esperança. Vocês estavam se alegrando por causa do patrimônio de cima. É assim que deve viver aqueles que são da fé, aqueles que são aqueles que não vão se perder. A gente congrega,
A gente faz parte um da vida do outro. A gente se suporta. A gente dá suporte um ao outro, isso significa suportar. A gente se perdoa, a gente pede perdão. A gente vive em família. E é assim que a gente vai seguindo. É assim que nós somos perseverantes. E é isso que Deus espera de nós. O contrário disso é desigrejar, se afastar de vez, muitas vezes até deixar de crer, e a consequência, aquilo que nós lemos aqui no texto, acabar vivendo deliberadamente no pecado. Nós não somos assim, nós somos a família de Deus. Eu quero orar pela sua vida, vamos colocar em pé. Você que nos acompanha à distância, se coloque de pé também. Nosso corpo comunica e ajuda a gente na oração. Às vezes a gente está desanimado orando, é só se colocar de pé ou de joelho, algo já muda dentro de nós, porque nós somos uma coisa só tudo junto, corpo, alma e espírito. Então se coloca de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, eu oro nesse momento por todos aqueles que ainda não passaram do ponto sem volta na Tua direção, que ainda amam o viver no pecado, que embora eles saibam e eles creem, de certa forma, que tudo isso é verdade, a vida deles ainda não rompeu na Tua direção, e eles estão vivendo esse risco de passar do ponto sem volta, meu Pai. Em nome de Jesus, cada filho, cada filha, cada amigo, cada pai, cada mãe, cada irmão, que seja nesse momento cutucado pelo Senhor, tocado no fundo do coração pelo Senhor, que o Senhor os leve às lágrimas e os faça lembrar quem eles são. Em nome de Jesus, meu Pai, vem agir nessas vidas. E nós oramos nesse momento por nós, que o Senhor nos ajude a ser igreja, nos ajude a ser perseverantes, nos ajude, Pai, a viver essa experiência chamada igreja que o Senhor desejou, sonhou a nosso respeito, custe o que custar, até as últimas consequências. Quantas igrejas têm deixado de ser, têm virado meros ajuntamentos, onde as pessoas não se conhecem mais, não interagem mais, que isso nunca venha acontecer conosco, meu Pai. Mas se cada vez mais a gente seja um com o outro, no Senhor, e que tudo aquilo que existe em nós, que é barreira para esse crescimento, e tudo aquilo que existe em nós que é barreira contra a perseverança, e tudo aquilo que existe em nós que é ainda olhar de cobiça para as coisas dessa terra, que tudo isso caia por terra. E que a gente seja ambicioso espiritualmente, que a gente ame fazer a Tua vontade mais do que tudo, que cada vez mais a gente ame morrer para esse mundo e viver para Ti. Que a gente se alegre, meu Pai, quando as coisas estiverem dando errado aqui na terra, mas para dar certo no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.